Olá, eu sou Iolete Ribeiro da Silva, sou psicóloga, professora da Universidade Federal do Amazonas e neste vídeo eu vou responder a 3 questões encaminhadas pela turma. A primeira questão pergunta o que é o depoimento especial. Então, o depoimento especial é uma técnica de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária. A forma como esse procedimento deve ser realizado está regulamentado na Lei 13.431, de 2017. Nem sempre esse procedimento teve esse nome, ele já circulou pelo país com nomes diferentes. O primeiro nome era depoimento sem dano, e ele foi proposto por um juiz do Rio Grande do Sul, que estudou esse procedimento na sua dissertação de mestrado e criou, né, como plano de trabalho dele, instituir e aplicar essa técnica em todo o país. Ela era uma técnica que prometia, né, a redução de danos, né, isso estava no próprio nome, depoimento sem danos, e se argumentava que era um procedimento que humanizava o processo de tomada de depoimento de crianças e adolescentes na cena judicial. Ao longo do tempo, esse nome passou a ser bastante criticado, porque não existe depoimento sem dano, todos eles, né, toda fala implica em alguma consequência, e os propositores, né, dessa nomenclatura foram alterando o jeito, né, de nomear. Num determinado período era depoimento sem medo, depois era escuta especial, e agora, né, a partir da lei, ficou cunhada essa expressão depoimento especial. Então, em alguns documentos antigos, a gente vai ver esses outros nomes, ou depoimento sem dano, que foi o que circulou mais, ou escuta especial, que também circulou durante um período. Depoimento sem medo ficou mais restrito a uma experiência de São Paulo, de um outro juiz de São Paulo, mas também, né, chegou a circular por outros espaços, não tanto quanto a expressão depoimento sem dano. Então, desde 2017 se utiliza essa nomenclatura. E pela lei, pela definição da lei 13.431, quem realiza o serviço, né, que realiza o depoimento especial é autoridade policial ou judiciária, ou seja, na delegacia de polícia ou no espaço do judiciário. Essa lei também criou um outro procedimento, uma outra técnica chamada escuta especializada. E essa escuta especializada, ela não tem a função, o objetivo de produzir prova, e ela é realizada na rede de proteção à infância. A segunda questão é qual a posição do Conselho Federal de Psicologia em relação a essa técnica. O Conselho Federal de Psicologia já há muitos anos vem discutindo esse tema, desde que ele chegou no Brasil, né, a partir da iniciativa desse juiz do Rio Grande do Sul, e desde do Congresso Nacional da Psicologia, realizado em 2017, vem reafirmando o posicionamento de que não é uma atividade psicológica a realização do depoimento especial. Então, não cabe, né, a psicólogas e psicólogos a realização desse depoimento como uma atividade profissional. Esse posicionamento, ele não é um posicionamento exclusivo do Conselho Federal, ele é de todo o sistema conselhos. Ou seja, ele tem sido aprovado na Assembleia de Políticas de Administração e Finanças, que participam todos os conselhos regionais de psicologia, Conselho Federal de Psicologia, e inclusive na instância de deliberação máxima desse sistema, que é o Congresso Nacional da Psicologia, que é realizado a cada 3 anos e tem todo um processo de participação dos profissionais de todos os estados do país, de todos os conselhos regionais, inclusive com representação estudantil. Então, nessa instância máxima, esse posicionamento ele vem sendo reafirmado.
né? Até o momento, não há uma compreensão de que sejam ações equivalentes por exemplo, a realização de uma entrevista psicológica. A entrevista cabe a profissionais da psicologia, mas tomada de depoimento, não é tarefa que dialogue com o fazer da psicologia, né? Que tenha afinidade, que guarde uma identidade com a natureza do trabalho psicológico, né? Porque a finalidade do trabalho psicológico é produzir cuidado em relação ao outro. Então, a função da psicologia em todo esse sistema é proteger criança e adolescente, e não alimentar o sistema judicial de provas para que alguém seja condenado. Essa é uma função que cabe a outros profissionais, como policiais, investigadores, promotores, juízes, mas não cabe à psicologia. E posicionamento semelhante tem sido assumido também pelo Serviço Social, Conselho Federal de Serviço Social, também durante todo esse tempo, né, mais de 10 anos, tem reafirmado a mesma posição. E o que cabe ao profissional, então? O profissional no sistema judiciário, ou mesmo no sistema de segurança pública, ele deve estar ali a serviço da proteção de crianças e adolescentes. E no caso, vamos supor, um tribunal que realize depoimento especial. Os profissionais da psicologia podem preparar essa criança ou adolescente que deseja, porque também não pode ser uma imposição, ela não pode ser obrigada a dar esse depoimento, né? Então, pode fazer todo o preparo, o acompanhamento antes, o acompanhamento depois, né? Porque é tarefa da psicologia zelar pela proteção integral, né? Mas a forma, né, como nós lidamos com a escuta, com o que a gente escuta, né, como a gente avalia, trabalha com esse material, é muito diferente do que propõe o depoimento, porque ele propõe a produção de prova em processo judicial, ou em processo criminal, né, que está sendo iniciado ali desde a delegacia. Então, é muito importante que a gente divida e distingue essas funções para entender o porquê desse posicionamento. Existem muitas discussões e muitas divergências nesse campo. Tem sido uma prática imposta arbitrariamente à psicologia, né? Muitos questionam os conflitos éticos nesse campo, porque o pano de fundo nessa discussão é que a justiça, ou mesmo a segurança pública, elas precisam se aparelhar melhor para realizar o trabalho, para a produção de provas. E o que tem feito é penalizar crianças e adolescentes, que são a parte mais frágil dessa situação, as responsabilizando pela produção da prova. E isso é um peso muito grande na vida delas, né? Porque em mais de 50% dos casos há o envolvimento de pessoas da família. Muitas vezes pai, irmão, tio, alguém assim, avô, né? Que tem uma convivência, que tem laço afetivo, e isso vai impactar ao longo da vida dessa pessoa. E a justiça muitas vezes não considera isso, né? Acha que é só extrair uma informação e pronto, né? E não se observa que esse processo de revitimização, ele reverbera para além do processo judicial, porque essa criança continuará vivendo e continuará tendo uma família e tendo vínculos ali que serão impactados por esses processos. E então o Estado ele tem utilizado, né, da imposição dessa técnica como uma forma de se desresponsabilizar, porque, por exemplo, coleta de vestígios é algo que poderia estar disponível, né, para esses casos, não todos, mas para alguns casos isso seria aplicável, né? E não está. No país, a gente não tem esse serviço à disposição em todas as capitais do país. Né? Isso pensando nas capitais, sem pensar nas cidades de médio porte ou mesmo nas cidades de pequeno porte. Né?
Então, há um desaparecimento do Estado na política de proteção, que não previne violência, que não tem orçamento público para ações dessa natureza, mas há um investimento na imposição de uma técnica que nós identificamos como uma técnica que produz violência e que revitimiza a criança, sim, porque ela é completamente imposta tanto às crianças e adolescentes quanto aos profissionais de psicologia e serviço social. Mesmo que na lei, né, diga lá que ela não é obrigada a depor, né, a prática que nós temos observado é que isso não tem sido respeitado. Muitos juízes entendem que os profissionais de psicologia são incompetentes quando eles não conseguem fazer uma criança falar, né? E não entendem que a criança pode estar num momento em que ela não queira falar, em que para ela seja algo que produza dor, né? Então, há uma violência institucional que ainda está muito presente nesse campo e não há um reconhecimento da cidadania de criança e adolescente, né, da importância da voz de criança e adolescente, do cuidado que todo o sistema tem que oferecer, né, do acolhimento, da proteção que é responsabilidade de toda a sociedade, de todo o sistema. Isso ainda deixa muito a desejar e é como se a justiça, muitas vezes, ao implementar esse tipo de técnica, não estivesse preocupada com os impactos dela na vida da criança ou do adolescente. Então, há só um olhar para a responsabilização penal como se fosse a única alternativa, e não é, né? Devem haver outras saídas, e inclusive o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, porque o depoimento especial surgiu para esses casos, mas ele tem sido utilizado indiscriminadamente, inclusive é o que propõe a Lei 13.431, esse plano ele precisava ser implementado, porque não há no país nenhuma política pública de prevenção à violência sexual, a nenhum outro tipo de violência, né? E então há um abandono do Estado em relação a essas questões, e aí o que se propõe é um procedimento que revitimiza, apesar de, no discurso que o defende, se dizer que ele exatamente vai fazer o contrário, né? Mas não é o que faz. Bom, acho que essas são as principais questões que eu poderia trazer nesse momento. Eu vou compartilhar outros materiais, porque é pouco tempo para falar tudo, né? E espero que vocês possam fazer um bom debate. Um abraço.